Senhores telespectadores, vamos dar um passeio que para mim é inesquecível. Vamos repetir precisamente o caminho feito há perto de 600 anos pelo Zarco. Vamos evocar o descobrimento da Ilha da Madeira. Diz-se muita coisa, eu não acredito nem em metade dessas histórias que se contam, mas um ponto parece que é certo. Dois navegadores experimentados, homens do mar, homens que trabalhavam para o infante Dom Henrique e nos quais o infante tinha uma grande confiança. Um era o João Gonçalves Zargo e o outro era o Tristão, chamavam-lhe o Tristão da Ilha, o Tristão. Foram parar por causa de uma tempestade à ilha do Porto Santo. Estavam lá no Porto Santo, mas nos dias claros, ao longe, avistava-se assim uma sombra, era um negrume, sempre coberto de névoa, e eles perceberam: ali há terra. Mas que terra será aquela? Ora bem, meteram-se os dois, cada qual em seu barco. Eram os barcos pequenos, barcas. Eu estou num barco que também não é grande. Eu estou no Pirata Azul. Pirata Azul, que o Governo Autónomo da Madeira fez o favor de facultar para este programa. Bom, é um barco de balança, não julguem, mas os barcos deles eram muito mais pequenos. E chegaram aqui, deram esta volta, como veem ali é uma ponta. O Zarco precisou de dar logo o nome à ponta. Como é que vou chamar aquilo? E lembrou-se do nome da barca em que navegava. Ele ia na São Lourenço. E disse: pois aquilo ficará a ponta de São Lourenço. Ainda hoje lhe chamamos a ponta de São Lourenço. Eu penso que o Zarco, quando percorreu esta costa, viu rochedos nus, sem vegetação, sem água, e provavelmente deve ter ficado assim um pouco decepcionado. Bom, isto no fundo são pedregais que de pouco servem, mas foi navegando a ver se encontrava algum pedaço que pudesse ser mais útil, que pudesse, enfim, ser realmente a ilha dos seus sonhos. Nós vamos fazer o mesmo que o Zarco. Vamos navegar ao longo da costa da ilha. Estava um vento calmo, um mar sereno, e eles foram correndo a costa lentamente. Mas a costa parecia toda de rochas estéreis, inúteis, até que finalmente aqui, exatamente neste ponto em que agora estamos, apareceu um grande canavial. Puseram-lhe logo nome. Olha, ali é o Caniçal, ainda hoje lhe chamam Caniçal. E é engraçada a história do Caniçal. O Caniçal ficou para a capitania do Machico, e o terceiro filho do capitão do Machico, que era o João Teixeira, pediu aquilo ao pai, aquelas terras, sabem para quê? Para fazer uma cotada. Chegou a escrever ao rei Dom Manuel a dizer: tenho lá coelhos, perdizes, pavões, porcos, javalis, é a melhor cotada que há em Portugal. Se Vossa Alteza um dia vier aqui à Ilha da Madeira e quiser caçar, tem que vir aqui, que é o único sítio onde há caça à vontade. E o Dom Manuel respondeu realmente: não deixem ninguém entrar na cotada do Caniçal. Infelizmente as cotadas não servem para fazer progredir as terras.
E o Caniçal ficou sempre, sempre atrás das outras terras. Agora, estão a ver, há tentativas. Há aqui edifícios industriais, fizeram aqui uma zona franca, há já alguma indústria para ver se o Caniçal consegue sair da sua modorra. Bom, infelizmente, ainda é uma das terras da Ilha da Madeira onde a vida é mais difícil. Depois do Caniçal, continuava a falésia agreste, fechada. Foram correndo ao longo da costa e de súbito tiveram uma surpresa. Agora, em vez da pradia, abria-se diante deles um vale largo, magnífico, com muito arvoredo. Via-se de um lado subir a serra suavemente, ao fundo, mas a mais de uma légua começavam umas encostas serenas. Era o sítio ideal para nascer uma cidade. Pararam ali e foi logo ali, penso eu, decidido. Ali estava o espaço de uma grande cidade do futuro. Uma coisa que ninguém sabe é a razão do nome que lhe puseram. A cidade nasceu, é hoje realmente uma cidade. Chama-se Machico, e chama-se Machico já desde essa altura. Bom, isto foi a origem de uma série de lendas. Disseram que quando os navegantes desembarcaram, encontraram uma campa, uma cruz já apodrecida e uma memória a lembrar uma história de amor de perdição. Eram dois amantes ingleses, o Machine e a Ana Darfet, que tinham vindo trazidos pelo temporal até aqui e que aqui tinham ficado abandonados e que os primeiros navegadores ainda encontraram os vestígios do seu drama. Bem, isso ainda hoje se discute, notem, ainda hoje se discute. É claro, os ingleses, os escritores ingleses, sobretudo o Henry Major, pegaram nisso e disseram: vem, quem chegou primeiro à Madeira fomos nós, foram os amantes perdidos. Bom, não sei, eu acho que há umas certas possibilidades disso, também não é nenhum disparate. Agora, não é assim, levado pelo acaso para um vale ignorado lá nas profundezas do Atlântico, que se descobre uma ilha, e isso não é descobrir coisa nenhuma. Bom, e também dizem isso porque isto é o Machico, e como tal amante se chamava Machine, lá está, de Machine vem Machico. Bom, o que acontece é que, passados uns anos, um historiador português descobriu que havia em Lisboa um velho navegador que se chamava Machico. O Machico era o mestre do navio em que navegava o próprio rei Dom Fernando. Bom, e se havia, nos fins do século XIV, o navegador Machico, é perfeitamente possível que ele próprio, ou um filho, ou um neto dele, no primeiro quartel do século XV, tivesse navegado até aqui e que seja o nome marinheiro de Machico que tenha dado o nome a esta povoação madeirense. Seja como for, o Machico é uma linda cidade. Machico, quando se resolveu dividir a ilha ao meio, fizeram duas capitais. Uma é o Machico, a outra
A outra eu não vou dizer, porque em minha opinião, eu acho que no que eles naquela altura resolveram foi que a outra fosse a Câmara de Lobos. Mas isso é um passado sepultado, esquecido e que ninguém quer lembrar. A Câmara de Lobos foi abandonada e a gloriosa capital da capitania, não só da capitania, mas a breve trecho da Ilha da Madeira, foi a lindíssima cidade do Funchal. E é entre o Machico e o Funchal, entre este capitão Tristão da Ilha e o capitão do Funchal, o João Gonçalves Zarco, que se vai travar o grande diálogo do enriquecimento e verdadeiro descobrimento da Ilha da Madeira. Eu sei que aqui os habitantes do Machico, terra de que eu gosto tanto do Machico, os habitantes não levam a bem que eu diga que essa corrida foi ganha pelo Funchal, dos dois capitães. Quem teve melhor pedalada foi realmente o Zarco. Bom, mas não sou eu que tenho a culpa. É a história que nos ensina isso. Aqui o Tristão teve problemas, olhem, foi preso para o reino, ele tinha uma data de filhas, as filhas deram-lhe problemas, apareceu aqui um namorado e o namorado, ele não gostou do que o namorado fez pela filha, e o que é que ele fez? Capou o namorado e pior, amarrou-o como se fosse uma besta a uma roda de engenho. Ora, isso era proibido, o rei não gostou, ele foi levado para o reino, mas depois a história repete-se com o filho dele. O filho dele também teve problemas com o rei, o filho dele gostava muito de raparigas, era o Tristão das Damas, e andava por lá a arrastar o pezinho e a gastar o seu dinheiro com aquelas meninas bonitas da corte de Lisboa, enquanto que o Zarco nunca saiu daqui. Bom, e depois o neto, aqui os capitães do Machico realmente. Não, e não há dúvida que, como dizia o Camões, se o fraco rei faz fraca a forte gente, o forte rei faz grande a pequena gente. E o João Gonçalves Zarco soube ser aqui o grande chefe, a grande força que levou atrás de si o esforço do arroteamento da ilha. O que os navegadores do século XV não podiam ver era o aeroporto de Santa Catarina. Eu penso que o Machico é uma cidade do futuro, porque fica junto ao aeroporto. Passa-se o Machico e vemos logo esta obra extraordinária. Como a pista terrestre não era considerada suficientemente extensa, ela está a avançar sobre o mar. É essa obra que podem ver. Pouco adiante do Machico viram outro vale com uma ribeira de água doce e uma praia de cascalho. Bom, não era grande praia, mas sempre se podia ali varar o navio. O Zarco tomou nota e mandou uns rapazes desembarcar. Estava ali perto dois grandes troncos de madeira. Ele mandou pregar um no outro, com isso fez uma alta cruz e mandou pôr além a marcar o sítio.
Olhem, se estiverem a ver, ainda hoje lá vem uma torre da igreja no sítio onde outrora esteve essa cruz. Claro, o tempo acabou por carcomer os madeiros, mas o nome ficou. Chama-se hoje a cidade da Santa Cruz. Este pequeno cabo que se vê na nossa frente tem muito interesse, é a Ponta da Oliveira. Era ali que acabava a capitania do Machico e que começavam os domínios do Zarco. Hoje vem marcada no mapa Ponta do Oliveira. Antigamente dizia-se que era da Oliveira, porque dizem que foi o próprio infante Dom Henrique que mandou vir de Portugal uma oliveira para a pôr ali e marcar a divisória. A oliveira, como sabem, tinha um sentido de paz. Portanto, a paz entre as duas capitanias. Ou podia ter outro sentido, a tentativa de introduzir o olival na Ilha da Madeira. Bom, se era assim, realmente não pegou. Hoje nem sequer sabemos se era da Oliveira, se era do Oliveira. Mas aqui está o marco histórico que limitava as duas capitanias. Quando os descobridores passaram em frente deste grande rochedo, havia aqui muitas aves marinhas. Eram os pássaros com umas asas enormes. Vieram ter com eles, pousaram-lhes nos ombros, chegavam a pousar nos remos com que remavam. É claro, os nossos rapazes nunca tinham visto aves tão pacíficas, divertiram-se muito com isso. A essas aves chamavam-se garajaus. Bom, o que hoje resta disso é o nome do lugar. Ainda hoje este grande rochedo se chama a Ponta do Garajau. Logo que dobraram a ponta, os marinheiros avistaram um lugar magnífico. Era uma grande baía, com as encostas que subiam até se perder nas nuvens, tudo coberto de uma floresta muito densa, mas eles iam rente à costa e viam grandes ribeiras que vinham dar ao mar. Era o lugar onde nasceria mais tarde esta bela cidade do Funchal. Apesar das boas condições da Baía do Funchal, o Zarco preferiu instalar-se num outro sítio. Aquele próprio pôs nome, chamou-lhe a Câmara de Lobos. Bom, Câmara significa recinto, espaço fechado, casa. E os lobos, é claro, eram lobos marinhos. Estou-lhes a falar exatamente aqui na Câmara de Lobos. As razões que devem ter levado Zarco a preferir este lugar ao Funchal estão ligadas com o ilhéu. Na nossa frente está um ilhéu. E o ilhéu era uma defesa natural. Reparem, quando os navegadores chegaram, eles não sabiam que perigos podiam vir da floresta. Reparem que nessa altura, quando eles chegam aqui, ainda em Portugal há lobos e ursos. No Álvares, pouco antes disto, caçou um urso no caminho entre Palmela e Lisboa. Bom, mas além de ursos, havia outros perigos. Eles não sabiam se a ilha era ou não habitada por ferozes selvagens, como por exemplo acontecia nas Canárias. E mais,
eles desbravavam a floresta com o fogo. Como é que eles podiam estar dentro da floresta se lhe iam pegar o fogo? Tudo isso explica que Zarco se tenha instalado inicialmente aqui neste ilhéu. Foi esta a primeira morada de Zarco. Eu sei que os madeirenses, enfim, orgulhosos, justamente orgulhosos do seu Funchal, não gostam que lhes lembrem que toda esta glória começa na Câmara de Lobos. Mas o próprio Zarco, quando foi nobilitado, o título que usou não foi João Gonçalves do Funchal, nem João Gonçalves da Ribeira Brava, nem João Gonçalves da Calheta. Foi João Gonçalves da Câmara de Lobos. Foi esse o apelido que El Rei lhe deu pela obra extraordinária que ele tinha conseguido realizar na Ilha da Madeira. Depois mudou-se aqui deste ilhéu. É possível que se tenha mudado porque, entretanto, ganhou mais confiança, foi para mais perto de terra. Também há uma outra versão, é que, entretanto, o ilhéu deixou de ser ilhéu. Uma porção de terras desprendeu-se da falésia, veio fazer uma feijã, que chamam-lhe uma feijã, ligando o antigo ilhéu à terra firme. Claro que nessa altura o ilhéu deixou de oferecer segurança e ele voltou atrás à procura de outro ilhéu, do ilhéu que ele tinha visto. Ele bem se lembrava, justamente na grande Baía do Funchal. Este ilhéu do Funchal está hoje encastoado no molhe, mas é claro que era um ilhéu com grandes condições de segurança e foi realmente ali que Zarco se foi instalar. Existia uma ermida, a Conceição, era ali a Conceição de Cima. Mais tarde existiu ali um pequeno forte, o Forte da Conceição. Hoje creio que o que lá está é uma instalação turística. Foi aqui que ele dirigiu os primeiros trabalhos de arroteamento. Depois passou para um terreno que fica próximo, Santa Catarina. Daí internou-se mais no território, esteve junto de São Paulo e finalmente foi para uma casa já muito boa, onde hoje está o convento de Santa Clara. A história do Funchal é bonita por isto. Ao passo que o capitão se instala primeiro aqui, em cima, e o povo vai fazer lá na praia, no Calhau, uma igrejinha pequena, também da Conceição. Conceição de Cima, Conceição de Baixo. Depois o capitão vai se instalar aqui num ponto alto, dominante. Era fidalgo, gostava de olhar de cima, e o povo lá embaixo na praia, e cresciam duas aldeias. E é nessa altura que o rei Dom Manuel, para unir as duas povoações nascentes, deu uma propriedade que ali tinha, uma propriedade muito valiosa, plantada com cana-de-açúcar, que era o chão do Duque, e deu-a para fazerem ali uma igreja onde todos coubessem, uma câmara onde todos se unissem, uma alfândega, um tribunal. E é hoje, como sabem, o Largo da Sé, que é realmente o centro da cidade do Funchal. Eu penso que foi essa iniciativa manuelina de construir o centro cívico entre os dois extremos, o extremo plebeu da praia, o extremo aristocrático da colina. Foi isso que uniu as povoações numa só e grande cidade, que teria na história
um grande futuro.